Agora que nós falamos de um exemplo de transformação contínua e como pensar nele como uma combinação de transformações infinitesimais, vamos trabalhar o caso geral. Em mecânica clássica, claro, não o caso absolutamente geral. Então, eu quero uma transformação que seja contínua, que ela vai fazer o seguinte. Ela vai ter um parâmetro, que é uma transformação contínua, então a gente pode escrever ela em termos de um parâmetro que varia continuamente, que ela vai ser o seguinte. Eu vou ter as novas coordenadas, elas vão ser funções de Q, P e T, e também de um parâmetro contínuo alfa. Quando o alfa é pequenininho, ele vai assumir o papel do epsilon que a gente estava usando antes para a transformação infinitesimal. E da mesma maneira, o P grande vai ser uma função de Q, P e T e desse parâmetro contínuo alfa. Quer dizer, a transformação ela não depende de alfa. O alfa tem que estar fixo para a transformação. Por isso que eu estou indicando ele com um ponto e vírgula. Porque ele não faz parte da transformação. Exatamente. Bom, coisas que eu vou requerer para essa transformação. Se o alfa for zero, eu quero que nenhuma transformação ocorra. Se o alfa é igual a zero, o meu QI vai ser a coordenada antiga e o momento novo vai ser o momento antigo também. Ou seja, para o alfa igual a zero, a transformação é a identidade. E eu também quero que, se o alfa for muito menor que 1, então a minha função gzinha, gzão igual a alfa gzinha, vai ser o gerador, aquela função geradora g que eu construí para as transformações infinitesimais para essa transformação. Bom, fazendo de forma completamente, tentando ser o mais genérico possível, a gente pode olhar para o que acontece para uma função U de Q, P e T. Eu vou chamar de U alfa, U de alfa, a minha grandeza depois de eu realizar essa transformação. E eu vou chamar de Uzinho, sem nada, simplesmente essa função de QP e T antes da transformação. Então, a gente pode pegar esse U de alfa, que seria, na verdade, um U de Pzão, Qzão e T, só que Pzão, Qzão e T dependem de alfa também. E aí, eu escrevo isso aqui como uma série de Taylor em alfa. Vou fazer isso. Isso aqui vai me dar o meu U como função das coordenadas antigas, mais alfa vezes du d alfa, mais alfa ao quadrado sobre 2 d2u d alfa 2, e assim por diante. Onde essas derivadas du d alfa elas são calculadas em torno de alfa igual a zero. Então, eu vou relembrar essa relação aqui. Para uma transformação infinitesimal, eu tenho que a variação de u ela seria o parâmetro, que nesse caso é alfa, vezes o colchete de Poisson de u com o gerador dessa transformação, que eu estou dizendo que é gzinho. Então, se o alfa é muito próximo de zero, a gente pode pegar essa expressão e calcular du de alfa como sendo o colchete de Poisson de u com g. Isso só vale para alfa muito próximo de zero. Da mesma maneira, a minha segunda derivada de u com relação a alfa
ela é o colchete de Poisson. Agora eu jogo a derivada para dentro. Vai ser o colchete de Poisson de du d alfa com g. E eu substituo. Du d alfa é justamente o colchete de Poisson de U com g. Então vai aparecer um colchete duplo aqui. Colchete de U com g. E aí a gente pode substituir essas expressões para a nossa variável U. Então, meu U de alfa, ele vai ser o meu U inicial mais alfa vezes du de alfa, que é o colchete de Poisson de U com G, mais alfa ao quadrado sobre 2, nossa, que alfa horrível, vezes o colchete de Poisson de U com G novamente, e assim por diante. Então, perceba que, da mesma maneira que aqui eu tinha uma série, eu consegui escrever a minha transformação como uma série, que no caso é exponencial da rotação, isso para o caso das rotações, né? Eu consigo determinar como a minha variável mudou a partir de uma transformação contínua utilizando uma série de colchetes de Poisson que é infinita. E cada vez eu vou introduzindo um colchete de Poisson a mais aqui, e aí o coeficiente vai ser proporcional ao número de colchetes de Poisson, né? Tipo, aqui tem alfa ao quadrado, eu tenho 2 colchetes de Poisson. Eu vou ter alfa ao cubo, vai ter 3 colchetes, e assim por diante. E se pegar a série infinita, eu vou ter a transformação completa. Mas a gente sempre pode aproximar também tão bem quanto a gente queira, normalmente, só até esse segundo termo. Mas é possível obter soluções completas também, utilizando esse raciocínio. Principalmente se a gente pensar na Hamiltoniana como gerador, e esse parâmetro alfa é o parâmetro que a Hamiltoniana está mudando, né? Que é justamente o tempo. A gente falou isso 2 vídeos atrás, tá aqui. Eu escolho o meu parâmetro infinitesimal era um dt. Agora o meu parâmetro alfa vai ser o tempo. Então, eu posso escrever a solução U de t como sendo o zero, o inicial, mais alfa não, mais t vezes o colchete de Poisson de U com a Hamiltoniana, que é o gerador das translações temporais, né? Mais t ao quadrado sobre 2 colchete de Poisson de U com a Hamiltoniana, e assim por diante. Então, se a Hamiltoniana tiver uma forma simples, eu posso determinar toda a solução de um problema a partir de uma expressão como essa.